Leitura bíblica referente a 23 de agosto. Jó, capítulos 8, 9, 10 e 11. Salmo 38, Provérbios 21, 28 a 29. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 28. Bom dia. Lembrando, essa é a leitura bíblica pela tabela de leitura para a leitura da Bíblia inteira em um ano. A música é O Aperfeiçoamento dos Santos, na voz de Thaís Vanini. Jesus é o Senhor. Para em seu nome profetizar, evangelistas, para o evangelho pregar, pastores e... Vamos começar nossa leitura em nome de Jesus, pelo capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Jesus é o Senhor. Ministério para a edificação do corpo de Cristo.
unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Amém. Versículos 28 e 29 de Provérbios 21. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Estabelecer profetas, para em seu nome profetizar, evangelistas, para evangelizar. Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e, qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalam o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivos me odeiam. Aqueles que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Jesus é o Senhor. Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Jó, capítulo 8. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará estas coisas, e até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que é do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano, ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá.
A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de risos e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos agora ao capítulo 9 de Jó. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Deus não revogará sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas, não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o acusador disso, quem seria? Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lado, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria
em mim. Senhor Jesus. Vamos para o capítulo 10 de Jó. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente, ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado, bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém, agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade e o teu cuidado guardou meu espírito, mas ocultaste estas coisas do teu coração e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Porque me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jesus é o Senhor. É um justo cooperador para o próprio aumento e edificação em amor. Jó, capítulo 11. Então Zofar, o naamanita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse, abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ela passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará, e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor.
mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse dia. Concluamos ouvindo o aperfeiçoamento dos santos, interpretado pela irmã Thais Vanini. Jesus é o Senhor, tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor. Amém. Quando o Senhor Jesus às alturas subiu, o cativeiro levou, e alguns homens com dons capacitou, e esses homens todos a igreja deu como apóstolos para igrejas estabelecer profetas, para em seu nome profetizar evangelistas, para evangelho pregar pastores e mestres, para o rebanho apacentar, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo, como apóstolos para igrejas estabelecer profetas, para em seu nome profetizar evangelistas, para evangelho pregar pastores e mestres, para o rebanho apacentar, para que como menino incapaz não sejamos mais agitados sem paz e levados por ventos doutrinais, induzidos por artimanhosos e homens astuciosos, com ensinamentos facciosos, duvidosos e enganosos. Mas sigamos o primeiro e verdadeiro amor, encabeçados em Cristo nosso